Acho que vai ter uma galera rolando D20 no próximo episódio de Game of Thrones. Fala, Galassar, beleza? Aqui é o Cal para fazer a análise do episódio, aliás, do teaser do episódio 6, que terá 71 minutos, será o segundo maior dessa temporada, perdendo apenas para o último, que terá 81 minutos. Então se preparem, porque nós teremos praticamente 2 curta-metragens no final da temporada 7. Então vamos lá para a análise do episódio, do teaser do episódio 6. O que será que espera o Esquadrão Classe A de Westeros no próximo episódio? Muito bem, antes de começar a fazer a análise do trailer, é bom falar que, apesar dele ser um teaser um pouco maior do que os episódios anteriores, que tem 1 minuto, ele tem mais imagens do mesmo local, então ele vai ser mais simples da gente analisar. Nós começamos aí, lógico, com o Esquadrão Classe A do lado de lá da muralha, a câmera passando pelo Jon Snow, o Beric Dondarrion falando uma frase para o próprio Jon Snow e depois eu comento sobre essa frase. Nós vemos eles estão caminhando, e aí, nessa tomada, tem algo interessante. Nós vemos uma montanha, e essa montanha é a mesma que o Cão de Caça falou em episódios anteriores nessa temporada, quando ele olhou para as chamas e falou que estava vendo o exército dos mortos indo para um local. Então era exatamente aí, e foi com esta visão que ele e os outros da Irmandade foram até o norte e acabaram se encontrando com o Jon Snow. Então tudo está congruindo para o encontro dos malucos do norte contra os White Walkers. Então nós vamos para a cena de Tyrion na sala de Pedra do Dragão junto com Daenerys. E nesta cena eu quero comentar algo que eles parecem estar preocupados de alguma forma, provavelmente com os aventureiros que foram enviados lá para capturar um White Walker. E acredito que nesta parte deva rolar alguma conversa do Tyrion com a Dany, ele tentando convencê-la de ajudar o esquadrão lá de alguma maneira, seja ela enviando alguém ou quem sabe ela indo para lá de alguma forma. E aí logo em seguida nós temos o Jon Snow olhando amedrontado para um canto. Provavelmente eu vou arriscar que seja uma das duas coisas, ou é de onde sairão o exército dos White Walkers, né, dos mortos-vivos vindo na direção deles, ou talvez isso seja uma cena que a gente não esteja pensando, talvez a aparição de Benjen Stark para ajudar os aventureiros. Chegamos finalmente na cena de Beric olhando para Jon, falando a frase desde o início do trailer, que ele diz que a morte é o inimigo, o primeiro inimigo e o último. O inimigo sempre vence e nós ainda precisamos lutar contra ele. Não é nada animador, né? E aí, finalmente, um corte para uma cena que a gente já tinha visto de outro ângulo nos trailers da temporada. E nesta tomada a gente consegue ver exatamente Jon Snow segurando Garra Longa e ao lado dele Jorah Mormont e todos os seus companheiros em um círculo, provavelmente sendo rodeados pelo exército dos White Walkers. E a gente pode perceber que o frio está aumentando cada vez mais, né? No começo do trailer a gente vê que eles estão lá ao norte, né, para lá da muralha, que tá frio, mas que não estava nevando tanto. E se a gente lembrar, no episódio passado também, quando a gente viu os zumbis dos gigantes, conforme os White Walkers vêm caminhando, eles vêm trazendo o frio com eles. Então isso é um indicativo de que realmente eles estão cercados pelos White Walkers. Depois disso nós temos uma tomada interessante, porque eu acredito que este próximo episódio ele será, assim como Batalha dos Bastardos, quase praticamente focado nessa missão do Jon Snow. Porém, teremos alguns minutos ali em Winterfell e também Pedra do Dragão, que a gente já viu com o Tyrion e a Dany. Aqui nós vemos os portões de Winterfell, uma tomada de dentro de Winterfell, e a Arya perguntando: você está com medo, não? E podemos ver a Sansa fechando uma porta de maneira suspeita. Aqui eu acredito que nós possamos ter uma surpresa, já que deu a entender que o Mindinho está fazendo uma trama da Arya contra a Sansa. E talvez sejam elas que prepararam algo contra o Mindinho e a Arya pode estar perguntando para ela se ela está com medo do Mindinho. Então nós voltamos lá pro norte com os aventureiros que estão tentando capturar os White Walkers e já é cortado para um morto-vivo atacando, e essa cena ficou impressionante. E logo na sequência nós vemos o Sandor Clegane descendo a porrada num dos mortos-vivos. E entre os cortes nós podemos ver Jon Snow tendo um embate direto com um dos White Walkers. Novamente, Jon Snow irá enfrentar mais um White Walker. Não é um morto-vivo simples, e sim mais um deles, já que ele enfrentou um deles lá em Hardhome. Já na sequência nós temos o Gendry
também usando o seu martelo contra um morto-vivo. E depois uma cena bem curiosa, que são 5 pessoas correndo em direção ao portão que parece ser o portão da muralha. E aí fica a pergunta, será que são 5 sobreviventes dessa jornada que estão voltando e conseguiram alguma coisa? Ou será que são pessoas que estão indo ajudá-los? Não dá para identificar muito bem. Eu acredito que deva ser a primeira opção, e se for isso, quer dizer que apenas 2 pessoas irão morrer. Eu chuto aí que vai ser o Taurus e o Beric Dondarrion, porque desta maneira o Beric iria cumprir a sua missão, a qual ele acreditava que ele tinha que fazer, que era enfrentar os White Walkers representando o deus do fogo e ajudando o Jon Snow. Rapidamente nós vamos então para Arya Stark encarando Sansa. Provavelmente deve ser essa conversa onde ela faz a pergunta se a Sansa está com medo. E aquela cena que nós já vimos no trailer do Beric Dondarrion botando fogo na sua espada com o sangue, preparando para o grande embate, já que no corte nós vemos a horda de mortos-vivos correndo atrás de Jon Snow e companhia. Nessa cena a gente consegue ver ali uma pedra, que provavelmente é a mesma pedra que a gente já viu em outros trailers, que o Jon Snow está em cima dela e alguém com uma espada flamejante, provavelmente o Beric Dondarrion, quando eles estão lutando e são rodeados nessa pedra. Dando continuação nisso, nós vemos então o Jon Snow correndo desesperadamente, a gente não tinha visto essa cena ainda, mas na sequência a gente já vê uma cena que a gente já tinha visto, que é o Tormund e ele também correndo em direção a essa pedra que eu acabei de mencionar. Provavelmente é onde eles vão ter um embate final neste episódio. E, finalizando, claro, temos um White Walker montado no seu cavalo morto-vivo e o Rei da Noite se aproximando e olhando. Podemos ver lá atrás um exército dos White Walkers também, mais alguns White Walkers. Isso aqui deve ser a sequência dessa cena que eu falei, do pessoal correndo, e na qual eles vão ser provavelmente cercados pelo exército. E aí eu especulo que algumas pessoas devam aparecer para salvar essa galera. Acredito que provavelmente Benjen Stark e talvez, quem sabe, Daenerys Targaryen. Muito bem, é isso aí. Essa foi minha análise do que eu acho que pode acontecer no próximo episódio. Me diz aí nos comentários quais são as suas expectativas para o penúltimo episódio da temporada. Se você quiser falar comigo, os endereços das redes sociais estão todos aqui na descrição. E também, se você quiser ser um apoiador do site, a maneira que você pode fazer isso vai mudar daqui a alguns dias. E para isso, então, eu vou criar um grupo de WhatsApp para informar aos interessados como você pode ser um apoiador. Então, se você está interessado, basta que você mande um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui e está na descrição, informando o seu número do WhatsApp, e eu vou te incluir nesse grupo. Não esquece também de se inscrever no meu outro canal, o youtube.com/onovonerd. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Calassar!